isso é igual uma das perguntas que fizeram, né? Como você sabe que é a pessoa certa? Ai, olha, isso aparece muito nas perguntas do meu Instagram. Mas vamos lá. Eu acredito, eu partilho do pensamento e do princípio que não existe pessoa certa. Eu não acredito que exista uma pessoa que está designada a você. E você vai esbarrar nos livros, o livro vai cair, vocês vão pegar juntos, vão trocar um olhar e vocês vão casar com aquela pessoa. Não. Não acredito que isso acontece. Eu acredito que quando duas pessoas se conhecem e sente aquela, tipo, nossa, essa pessoa é legal, tem aquele interesse, então aí a partir desse momento você tem que fazer dar certo. É igual eu falei. Então, como que o nome dele é. Ele prefere que chame de Júnior, né? Senão ele vai me matar. Júnior! Então, o nome dele é Júnior. Como que eu sei que o Júnior é o certo pra mim? Não é a pessoa certa, é o certo pra mim. Ele se encaixou em todos os meus pré-requisitos, em questões de altura, tem tudo isso, gente. Eu queria uma pessoa alta, uma pessoa morena, então ele se encaixou nesses primeiros princípios. Depois eu fui olhar as outras coisas. Aí ele é um rapaz de caráter, ele é um rapaz trabalhador, então tem que encaixar. E se encaixando, ele se tornou a pessoa certa pra mim. Entendeu? Quando tudo se encaixou, quando eu vi que ele era um rapaz de princípios iguais os meus, não são parecidos, são iguais os meus. Ele é um rapaz pra casar, eu sou uma menina pra casar, então isso ornou. Ele é um rapaz de família, eu sou uma menina de família, ornou. Ele é um rapaz que, pra mim, no caso, é uma preferência e é algo que eu não dispensaria, que vai na igreja, teme a Deus. Então ele é um rapaz que teme a Deus, vai na igreja. Ornou. Porque não é só ir na igreja, viu? Tem que temer a Deus, tá? Então ele se encaixou nisso. Trabalhador? Ornou. Preciso de uma pessoa trabalhadora. Trabalhador. Porque como que, né? Vai sustentar uma casa pra gente casar, a gente precisa disso. Então, já ornou tudo. E aí, depois foi as outras coisas que são adicionais. Ele é doidinho igual eu. Ele gosta da palhaçada igual eu. Ele é muito bem... Ele sabe conversar, ele sabe... Ele é muito dinâmico, ele é muito ativo, hiperativo. Então, ornou comigo. Então, ele não tem vergonha, ele não é tímido. Eu também não sou, então ornou. Então, aí são os adicionais, mas os pré-requisitos são aqueles que é o caráter, o que eu gosto, as minhas preferências. Então, quando tudo isso se encaixa, aí você pode falar, não, achei a pessoa certa. Porque aquela pessoa certa é pra você, entendeu? Então, assim que eu analiso a pessoa certa. Então, se serve de conselho, você quer... como eu saber se é a pessoa certa pra mim? Analisa os critérios. Se bate com todos os critérios, não falta um dos primeiros que eu falei, os adicionais pode não ser uma obrigação. Mas pra você se relacionar com aquela pessoa, os primeiros são os importantes. Então, assim, eu avalio que a pessoa é certa pra mim. Bacana. Você estava falando aí de igreja, de fé. Teve algum momento, assim, da sua vida que você sempre foi da igreja? Sim. Ou você chegou depois? Ou foi da igreja e se afastou? Como foi, assim, a sua... Então, no primeiro, eu nasci na igreja, assim, o termo que a gente usa é quando a gente já nasce indo, né? No ventre da minha mãe eu já ia. Então, meus pais são da igreja, então eu fui através deles, conheci a palavra através deles. Então, eles sempre me levavam, eu era ali da aulinha das crianças, depois fui crescendo e evoluindo, né? E aí, teve um certo tempo que eu saí, né? Com 18 anos, até um pouco recente, eu tinha 17 para 18 anos, acredito eu. E aí eu saí, mas eu não saí da igreja em si. Assim, não ia mais, sumi da igreja, não. Eu continuava indo, só que eu tive os momentos que eu ia, mas não mudava nada na minha vida. Porque eu não estava praticando. Porque a igreja, ela passa a não mudar a sua vida quando você não pratica o que está sendo falado. É igual uma escola. Uma escola, se você vai apenas pra bagunçar, você não aprende nada. Acaba se tornando só um passeio. E igreja é a mesma coisa. Se você vai, você não participa, não presta atenção, não leva pra sua vida aquilo, o mais com mais é 4, o 2 com 2 é 4, se você não pega isso pra você, você não vai aprender nada. Então, foi esse momento na minha vida. Com 17 para 18 anos, acredito, eu deixei de praticar. Então, eu comecei a viver de uma forma totalmente errada do que todo sempre eu aprendi. Aí eu tive o meu momento que eu me afastei, aí eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a andar com mais amizades, fazer o que eu não deveria. Então, assim, comecei a experimentar coisas que eu nunca nem tinha chegado perto. Então, aí foi a minha decadência, e isso durou 4 meses. Para algumas pessoas parece pouquíssimo tempo. Fez só 4 meses, mas não é pouco. Foi o tempo suficiente para mim chegar no fundo do poço. Porque como eu nunca tive contato, quando eu tive, eu já me lancei por inteiro. Então, eu falei, vou viver isso. Então, mesmo indo na igreja, mesmo frequentando as reuniões principais da minha igreja, eu ainda fazia essas coisas fora, depois do trabalho. Eu ficava um tempo a mais lá no bar de esquina. Eu fazia essas coisas. Mas não por satisfação, mas pra preencher algo que eu tinha deixado de lado. Foi
a pregação do pastor, eu não tava mais praticando, eu não tava mais cuidando da minha vida espiritual. Então aí foi a minha decadência, em questões assim de falar, decadência pura, o fundo do poço. E aí, como eu estava na igreja, tem uma pregação que... Teve um dia que eu fui pra igreja, depois desses 4 meses, que eu falei, Deus, eu cansei. Cansei de vir na casa do Senhor, cansei de frequentar, apenas tô frequentando, esquentando o banco, e não tá mudando nada. Só que aí não tava mudando nada, por quê? Porque eu não estava praticando. Não foi porque Deus não queria mudar minha vida, Deus não queria me abençoar. Deus queria me abençoar, mas eu que não queria a benção dele. Porque eu tava negando. Querendo ou não, quando a gente não pratica o que está sendo falado, a gente tá negando. Então, não adiantava nada eu estar indo, né? Então, aí foi quando eu fiz essa oração. E nessa reunião, foi uma quarta-feira, Deus falou comigo. Deus falou assim, ó, eu sempre estive aqui. Quem não tava aqui era você. Então, eu falei, nossa, obrigada, hein? Caramba, Deus. E aí, foi. Eu juro pra você, toda vez que eu conto essa história pra alguém, eu escutei a voz nitidamente. Parece que o pastor chegou em mim e falou aquilo, mas não foi. O pastor tava lá no altar, fazendo a oração dele, e eu ali no banco, orando. Mas eu escutei aqui no meu ouvido uma voz grossa falando. Eu estava aqui o tempo todo, quem não estava era você. E aí eu falei, caramba. Aí ele falou assim, aí depois eu ainda ouvi corrigindo a frase. Não, você estava aqui o tempo todo, só que você não estava me ouvindo. Eu falava com você, só que você não me ouvia. Eu te ensinava o caminho, só que você não trilhava. Eu te mostrava a verdade, só que você não enxergava. Então eu fiquei, caramba, passou 4 meses da minha vida e passou voando esses 4 meses. Nunca vi 4 meses passar tão rápido quanto esse. Mas eu sofri muito. Sofri porque eu tive crise de ansiedade nesses 4 meses. Eu desencadeei muitos problemas. Porque meio que eu depositei toda a confiança que eu tinha dado desde que eu nasci até uns 17 anos em Deus, em algo no que eu acreditava, eu depositei nos vícios, eu depositei na bebida, eu depositei nas amizades. E quando eu fui frustrada por isso, quando eu vi que quando passava o efeito, eu chegava na minha casa, tudo esvaziava, passava. Quando eu acordava no outro dia, não tinha ninguém me ligando perguntando se eu estava bem. E aquele vazio me por dentro, eu entendi que eu tava priorizando as coisas erradas. Tava indo pro caminho errado. Aí foi quando eu me toquei. Aí Deus falou comigo, nessa reunião, numa quarta-feira, à noite, ele falou comigo dessa forma. E eu falei, não, então eu vou mudar. E aí isso exigiu muito sacrifício da minha parte, porque eu já tava totalmente envolvida com o mundo, tava totalmente envolvida com as amizades, mesmo não me fazendo bem, mas eu tinha criado um laço sentimental por aquelas manias, então eu tive que sacrificar. Eu tive que abrir mão, abdicar daquela vida. E foi por isso que entra porque que eu quis sair do trabalho. Porque eu não aguentava mais aquele lugar. Porque as pessoas me viram fazendo coisas que eu já não queria fazer mais. Então, querendo ou não, eu tava sendo induzida a fazer. Mas não obrigada, a pessoa convidava. E eu ficava se sentindo coagida. Porque uma vez ela me viu fazendo, por que agora eu não faço mais? Então aí começava as piadinhas, começava a zoeira. Então pra evitar de eu cair no erro, ou pra evitar de eu ter que ser um pouco mais grossa e criar um constrangimento, eu preferi sair da empresa. E aí mudou toda a minha vida, não só em questão monetária, não só em questão de empreendimento, que eu abri minha loja, que eu saí de lá, mas em questões espirituais. Fez muito bem pra mim sair da empresa. Porque eu não criei um desconforto com a galera, que é uma galera gente boa, mas hoje em dia eu não tenho tanto contato. Eu preferi abrir mão, eu preferi perder os contatos, perder a amizade, do que perder mais ainda do que eu já tinha perdido, né? Que foi o Espírito Santo. Então, aí foi a melhor decisão da minha vida, assim. Aí eu me batizei, fiz todo o processo, né? Me batizei, aí buscava algo que eu sabia que eu precisava, que era o Espírito Santo, que eu já tinha quando eu tava na igreja. Eu perdi nesses 4 meses. Não é que eu perdi, ele se retirou, né? Ele deu a licença. Porque, querendo ou não, quando a gente tá na igreja, isso é um conflito de muita gente. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Mas você perdeu o Espírito Santo? O que aconteceu? Não é que eu perdi. Como eu estava fazendo outras coisas, ele me deu licença. Ele só me deu licença, ele só saiu. Por quê? Eu tava mexendo em outras coisas, ele tava comprimindo ele dentro de mim. Então ele deu licença, ele saiu. Então, pra me deixar à vontade, porque entra o livre-arbítrio. Então ele me deixou à vontade pra fazer o que queria. Ele não me obrigou a ficar na igreja, ele não me obrigou a fazer as coisas certas. Não me obrigou, ele deu licença. E quando ele deu licença, aí o vazio dominou. Por quê? O vazio que eu tava sentindo era do tamanho dele, do Espírito Santo. Então quando ele saiu, quando ele se retirou, a gente sente falta. Aquele buraco fica imenso dentro da gente. Então a gente procura preencher com as coisas, com vício, com amizade, com sentimento, e não preenche, porque era um espaço certinho dele. Então quando eu me batizei, passei por todo o processo, recebi. Aí foi a maior dádiva da minha vida, assim, a maior bênção que aconteceu.
Eu não priorizo loja, eu não priorizo família, eu não priorizo relacionamento antes de priorizar o Espírito Santo. Porque só quem já perdeu ou só quem já passou por isso sabe o valor que tem. Então, hoje eu poder dormir e ter uma boa noite de sono e ter um sono, assim, maravilhoso, porque antes eu não tinha. Antes eu passava a madrugada virada. Não porque eu tava conversando com alguém, porque eu não conseguia dormir. Eu tinha medo de dormir e não acordar e não saber pra onde... Saber, na verdade, pra onde minha alma vai. E por isso que eu tinha tanto medo. Ou eu tinha medo de acordar e não saber o que fazer. Não ter... Então eu preferia ficar acordada, porque pelo menos eu já virei acordada. Não tinha o que pensar, eu só continuava a vida. E assim... Então, hoje, poder dormir, poder levar para as outras pessoas o que eu passei, que tem solução, é muito gratificante. Mas eu não quero receber. Quando as pessoas falam isso, eu falo, eu não quero receber mérito por isso. Porque não é sobre isso. É sobre poder levar uma saída também. Assim como levaram para mim. Porque muita gente foi atrás de mim, muita gente cuidou de mim nessa época. Muita gente me deu uma palavra de força e de ânimo. E eu agradeço muito, sou muito grata a essas pessoas. E hoje em dia eu sou uma delas. Ou atalaia, né? Que a gente... fala. Então, hoje em dia é um prazer ser assim, um prazer poder levar o meu testemunho para essas pessoas. Só que também fica a dica, eu não precisava ter passado por isso para aprender. Só que, infelizmente, cabeça dura, passei para ter que aprender. Só que você que tá escutando, você pode aprender com o meu exemplo. Não queira sair porque você vai quebrar a sua cara. Você pode não quebrar a cara agora. Eu demorei 4 meses para quebrar a cara. Tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 2 anos, tem gente que demora, tem gente que é rápido. Só que pode ser que não dê tempo, né? Pra essa pessoa voltar. Assim como deu tempo pra mim, pras outras pessoas, pode ser que não dê tempo. Então, fica o conselho de amiga mesmo. Não queira quebrar a sua cara, experimentar o que esse mundo tem a oferecer, porque não vale a pena. A gente tem tantos testemunhos, tantos exemplos de pessoas que falam, não vale a pena, não vale a pena. Então, por que você quer testar ainda esse não vale a pena? Não vale a pena mesmo, cara. Não vale a pena. Depois você deita a sua cabeça, você sai do rolê, deita a sua cabeça no travesseiro, você só sabe chorar. Você só sabe o quanto vazio você se sente. Então, não precisa quebrar sua cara pra você aprender. Aprenda aqui com o erro da Camila e com vários outros exemplos que você tem aí onde você mora. Se você dá um Google, um YouTube, você vai achar os exemplos. E é isso que eu fico de dica pras pessoas. Bacana. E não abrir mão, né, do mais importante. E no seu caso, você era a dracma perdida, né? Sim. Porque você estava dentro da casa, mas ao mesmo tempo você estava perdidinha ali, precisava se achar. Ou Deus te achar novamente ali. Era mais uma questão de abrir os olhos, porque parece que eu tava... Parece não, eu estava cega. Porque eu ia pra reunião, se você me perguntasse o que eu escutei, o que eu entendi, eu não sabia te falar. Eu viajava na reunião, eu ficava com a cabeça na lua, pensando no trabalho, pensando no rolê, pensando nas amizades. E eu não sabia, se você me perguntasse o que eu entendi da reunião, eu ia falar, eu não escutei nada. Porque eu entrava e eu não escutava nada. Parecia que, assim que eu pisava na igreja, alguém fazia isso aqui, ó. Alguém, a gente sabe quem, fazia isso aqui. Eu não escutava nada. Então, às vezes, as obreiras iam falar comigo, Camille, que você entendeu? Não, obreira, não entendi, tá ligado? Arrebentou. Se perguntasse... Me arrebentou. Só replicava. Só copia e cola. Não sabia dizer o que eu tinha entendido. Mas é porque eu não tava dando espaço pro Espírito Santo falar. Quando eu abri meu coração, eu falei, ó... E eu sempre falo isso no Instagram. Deus é leve. Jesus é simples. Você pode conversar com ele do jeito que a gente tá conversando aqui. Ele até prefere, porque tem gente hoje em dia que quando vai fazer uma oração, coloca um fundo musical, se prepara, mas não precisa. Quer fazer isso? É legal, é o seu momento com Deus, você sente mais à vontade? Perfeito. Mas Deus é simples. Se você tiver, onde você estiver, se estiver no trem, se estiver no metrô, se estiver indo trabalhar, se estiver na hora de você fechar os seus olhos, ou nem fechar os olhos, mas só entrar em espírito e falar com Deus, ele vai te ouvir. Foi isso que aconteceu comigo. E nesse dia que eu fiz a oração, eu não fechei meus olhos. Eu fiquei olhando, tava escrito Jesus Cristo é o Senhor, eu olhei pra lá. Falei, ó, eu não vou fechar meus olhos porque eu não tô nem sendo digna de estar aqui na sua casa, de te chamar de pai, mas eu tô aqui, preciso. Então, eu não sei como eu entrei aqui, porque eu realmente não sabia, porque nesse dia eu falei que eu não ia. Só que eu fui, não sei como, cheguei na igreja e quando eu vi eu já tava orando. Falei, ó, Deus, eu preciso. Se o Senhor me quer de volta, se o Senhor me aceita, então faz alguma coisa acontecer. E aí foi quando ele tirou aquele peso, parecia que realmente alguém pegou e tirou. Porque na hora deu até uma respirada mais leve. Falou, não, filha, você vai ter problemas? Vai ter problemas. Você vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades. Mas eu vou estar com você. A diferença é essa. A diferença é que sozinha você não consegue, mas comigo você consegue. Porque tem muita gente que se frustra achando que vai entrar na igreja e não vai ter problema nenhum. Mas você vai ter problema, meu cara. Vai ter mais problema, te digo. Vem aqui pertinho. Tô brincando. Vai ter mais problemas do que quando você não entra na igreja. Você tá mexendo com um mundo ali totalmente diferente. Então, mas o que diferencia é que quando você passa por luta sem Deus, sem o Espírito Santo, você
não consegue ganhar, você perde, você desanima. Agora, quando você tá com o Espírito Santo, quando você tá fortalecido, você passa pelo problema, sim, mas você vence. Essa é a diferença. Deus não prometeu que ele ia tirar os problemas da sua vida. Deus prometeu que você ia passar pelos problemas e vencer com a vitória. Então, essa é a diferença. Então, quando eu entendi que eu ia ter problemas, mas que o Espírito Santo ia me ajudar com eles, porque lá, na Bíblia ele fala, né, que o fardo, ele é leve, o jugo, ele é suave. Então, assim, se você tá passando por algum problema que tá impossível de resolver, é porque você não tá confiando em Deus. Porque se você consegue, se você confia em Deus, você passa e passa como se não houvesse acontecido nada. Tipo, nossa, eu tô tendo esse problema aqui na minha família, mas vai resolver. E quando você vê, quando você menos espera, resolveu. Então, esse foi todos os meus problemas que eu passei. Uma história, assim, querendo ou não, um pouco rápida, porque foram 4 meses só, mas que mudou totalmente a minha vida. Acho que foi o suficiente, né? Pra Foi. você não querer mais estar lá naquele mundo. É porque, como eu falo, tem gente que demora anos pra chegar no fundo do poço. Meu fundo do poço foi no 4º mês. Eu não aguentava mais. Eu já tava a ponto de querer me matar. Tava num episódio muito grande de ansiedade, que eu tinha que sustentar uma farsa que eu não era, porque tava sendo muito pesado pra mim ter que fingir uma coisa que eu era na igreja e lá fora ser outra pessoa. Já tava ficando difícil de conciliar as duas máscaras. Então, uma ia cair uma hora. E a minha vergonha era cair que o povo ia me conhecer. Então, quando eu passei por tudo isso, eu venci, recebi o Espírito Santo, me tornei uma nova pessoa, trazer isso pro Instagram me doeu demais. Porque o povo me conhecia como a Camis do mídia, a menina do mídia, a obreira, porque eu já fui obreira, fiquei 3 anos na obra. E aí, por conta desse episódio, eu tive que sair, óbvio, né? Porque como que uma pessoa vai ajudar as outras precisando de ajuda? Então, eu tive que sair. E então, eu precisei ser muito sincera com o povo que me seguia. E nem era essa galera toda, era menos. Aí, por isso que hoje em dia, toda vez eu tenho que repetir a história, porque tem muita gente que chega e não entende. Então, quando eu fui trazer pro Instagram, me doeu demais ter que falar tudo que eu passei. Então, eu tinha um bloqueio muito grande de ter que falar, não, gente, eu passei por tudo isso. E aí, o que foi o start foi um vídeo que eu postei, o Reels. Que aí, eu postei uma música que fala exatamente sobre isso. Onde decidi voltar. Esse foi o segundo, mas tem um antes que é o meu testemunho, que aí eu mostro as fotos bebendo, e aí depois eu na igreja de volta. Aí foi o start na cabeça de todo mundo entendeu o que tinha acontecido. E aí, depois desse vídeo, eu falei, não, eu vou usar isso pra ganhar almas, não vou usar mais como tristeza ou motivo de peso. Eu passei a minha história e eu vou aceitar. E aí, hoje, eu aceito meu testemunho, porque tem muita gente que passa, tem vergonha, não aceita testemunho. E não, já que você já passou, usa como uma forma positiva de você alcançar outras pessoas, porque pessoas precisam. Pessoas precisam de ajuda e talvez na cidade ou no estado ou num ciclo de amizade não tem um exemplo. Mas se vai passar no Reels, vai chegar seu vídeo pra aquela pessoa. E tanto que teve uma repercussão muito grande, eu decidi voltar. Foi o mais recente que eu postei. 304 mil pessoas viram esse vídeo. Teve um alcance louco, eu não imaginava que ia ter essa repercussão toda. E aí, muita gente mandando mensagem, falando como que você conseguiu, e eu com o maior prazer respondo cada uma, porque só eu sei o quanto foi importante alguém falar pra mim que tinha chance, que tinha saída e que minha vida ia mudar. E hoje, ser a prova viva disso é muito gratificante. Passar por isso, E né? hoje o Instagram, além de ser um trabalho, mas eu priorizo a minha essência, que era lá desde o começo, que é levar Jesus a essas pessoas. Então, a maioria dos meus vídeos é sobre algo da igreja, algo do Espírito Santo, algo de Jesus, porque esse é o motivo que eu tô viva. Foi por ele, porque se não fosse por ele, eu já teria feito alguma besteira, com certeza. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!